negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Somente até aqui. Amém. Irmãos, o título da palavra é Pedro nega Jesus. Meus irmãos, aqui era uma profecia do próprio Filho de Deus, que realmente tinha que se cumprir. Pedro negaria o Senhor, sim. Pedro negaria o Senhor para se cumprir a palavra de Deus. E hoje o cristão, nós que dizemos que servimos a Deus, dizemos que somos discípulos do Filho de Deus, irmãos, será que nós negamos o Senhor também? Claro que sim, irmãos. Precisamos estar vigilantes para que nós não venhamos negar o Senhor. Podemos dizer, irmão, que nós estamos num período, aonde pessoas, irmãos, negam o Senhor, principalmente nessa festa, a qual, irmãos, hoje nós podemos dizer que é onde mais pessoas negam o Senhor. Estamos num período de festa carnavalesca, carnaval. E tenho certeza, irmãos, que mais uma armadilha, para aqueles que não estão firmes no Senhor, mas confessam que servem ao Senhor, mas somente da boca para fora. Então nega-se o Senhor, sim. Muitos negam o Senhor. Muitos estão aí, irmãos, disfarçados, no meio de uma grande multidão, tá certo, irmãos, aonde acontece de tudo, prostituição, onde pessoas, homens e mulheres, exibem os seus corpos. Ali, irmãos, tem bebedeira, ali tiram a vida, irmãos, um do outro, e assim sucessivamente. Ali esquecem que servem a Deus para satisfazer, irmãos, os seus desejos, as suas vontades, porque não estão firmes no Senhor. E ali fica famílias que servem a Deus, pai e mãe, irmãos, esperando os filhos, muitas das vezes que nem voltam, mas eles ficam ali, irmãos, 4 dias, passam a noite acordados, orando ao Senhor, para que Deus possa trazer os filhos, em paz. Então muitos, negam o Senhor nesse período. E não só nesse período, mas existem várias formas de pessoas que negam o Senhor. Aqui nós vimos que Pedro, irmãos, ele confessou antes que jamais negaria o Senhor e que jamais o abandonaria. Mas quando o Senhor foi entregue aos homens para ser crucificado, Pedro viu todo o percurso que o Senhor fez. E quando o Senhor foi colocado ali na casa do sacerdote, Pedro seguindo ele de longe, diz a palavra de Deus que, havendo-se acendido logo fogo no meio do pátio, estando todos sentados ali, diz que Pedro sentou entre eles. E diz a palavra que, como de uma certa criada que vendo Pedro assentado ao lado do fogo, olhando para ele, disse: este também estava com ele. E porém,
Pedro negou, dizendo: mulher, não conheço. E no meio de tantas coisas, irmão, onde pessoas negam o Senhor, sempre com certeza terá alguém que vai dizer: olha, você é um crente, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, esse lugar, esse ambiente não é para ti, esse lugar não combina contigo. E bem-aventurados são aqueles, irmãos, que recebem e que absorvem e que colocam em prática, porque muitos não dão ouvido, irmão, não dão ouvido. E diz que mais um pouco depois, vendo outro vendo Pedro, disse: olha, tu também és o dele. E Pedro disse: homem, eu não sou. Eu não sou. E passada quase uma hora, uma outra afirmava também: este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, se cumpriu aquilo que Jesus Cristo falou, que antes que o galo cante, Pedro haveria de negar o Senhor 3 vezes. E ele negou o Senhor 3 vezes, de acordo com a palavra. Glória a Deus. E diz a palavra que, se virando o Senhor, olhou para Pedro, e naquele momento, irmãos, Pedro não lembrou do que ele falou para o Senhor quando ele estava negando. Quando alguém chegou para ele: olha, você é um deles, você estava com ele, você também é um deles. Não, irmão. Ele lembrou quando o Senhor olhou para ele. Diz a palavra que quando o Senhor olhou para Pedro, diz a palavra que Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Que olhar foi esse do Senhor, que fez Pedro, irmão, fazer uma reflexão? Que olhar foi esse do Senhor, que fez Pedro se ausentar daquele lugar e chorar amargamente? Que olhar foi aquele do Mestre, irmão? Irmãos, a gente sempre comenta que às vezes, irmãos, não precisa de palavras, mas um gesto, porque o nosso corpo, ele fala. Um gesto é como se fosse uma palavra. E nós vimos ali que o olhar do Senhor, tenho certeza, irmão, que foi um olhar de reprovação, ou um olhar dizendo para Pedro: Pedro, eu não disse para você que antes que o galo cante você me negaria 3 vezes? Então Pedro saiu daquele lugar chorando amargamente. E esse choro foi um choro de arrependimento, por ele ter negado o Senhor, por ele ser mais um daqueles que abandonaram o Senhor. No momento mais difícil que o Senhor estava passando, ele foi abandonado pelos seus discípulos, foi abandonado por Pedro, irmãos. Glória ao Cordeiro de Deus. Então o Senhor reprovou a atitude de Pedro. E nesta noite, irmão, para aqueles que estão aqui conosco presentes e aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o Senhor conhece toda a nossa vida. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ninguém se esconde do Senhor de maneira nenhuma. Principalmente aqueles que foram lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Principalmente aqueles que conheceram a verdade. Principalmente aqueles
que tomaram uma decisão nas suas vidas de servir ao Senhor. Glória a Deus. Principalmente aqueles, irmãos, que tomaram uma decisão em público e confessaram que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ninguém se esconde do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, se porventura você aqui nesta noite que está ouvindo esta palavra, glória ao Cordeiro de Deus, irmão, ainda é tempo de voltarmos atrás, ainda é tempo de desistirmos de desagradar o Senhor. É uma advertência que o Senhor mandou esta palavra para nós aqui nesta noite, para dizer para nós que Ele está nos observando. Glória ao Cordeiro de Deus, por onde nós passarmos, Ele está observando a nossa postura, o nosso falar, porque nós também podemos negar o Senhor na nossa postura, no nosso falar, no nosso andar.